Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo? Digam glórias a Deus. Motivo de muita alegria poder estar aqui pela primeira vez para juntos adorarmos ao Senhor. Quero aqui dizer aos irmãos que nós temos tudo para darmos certo nessa noite, né? Primeiro, porque estamos sob a direção de Deus. E segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Trago a paz do meu pastor Sidney. E hoje eu não me faço acompanhado, mas hoje eu me faço muito bem acompanhado, né? Da pessoa da minha esposa, Elizabeth, que me acompanha. Quero louvar a Jesus pela vida do meu amigo, pastor Robério, a sua esposa, né? Deus abençoe todo esse corpo de obreiro. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Hoje nós estamos incompletos, né? Meu filho Lucas Daniel Monteiro, que é pentecostal até o tutano, está tendo uma festa das crianças no meu bairro. Eu era um dos oradores e ele ficou lá, né? Festa de crianças, os primos, não teve como, e ele já ficou lá. O dia hoje foi muito corrido, irmãos. Ontem a gente chegou em casa, era quase 1h da manhã, meia-noite foi dormir, quase isso, né? Acordamos cedo, ceia do Senhor pela manhã. Já cheguei, corri lá para a praça, apresentei até às 5h da tarde, corri para casa, tomei um banho, pastor Roberto já estava lá, né? Então já chegamos aqui e é uma honra estar aqui com vocês. Estava com expectativa. Eu estava com expectativa de vir aqui. Eu falei, Senhor, me dê algo lá para mim voltar de novo, né? Me dá uma palavra para voltar de novo. Aí eu vim conversando com o pastor Roberto aqui. A gente veio conversando e Deus já tinha ministrado algo do meu coração. E eu estava confrontando, né? Falei, não, Senhor, essa palavra não, uma outra, Senhor. E Deus foi dando. Eu sou servo, não sou Senhor. Então eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Jonas, capítulo de número 1. Isso é top. Se puder tocar carpinteiro, essas coisas de... Você já viu que eu sou devagar, né? Então, deixa Deus te usar aí. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Eu peço aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta no decorrer da mensagem. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer anotações. Eu tenho. Sempre anota alguma coisa. O pastor Roberto já soltou umas pérolas aqui. E eu já fiz as minhas anotações. Olha aqui, ó, o pastor Roberto liberou umas pérolas e eu já anotei aqui. Então eu não perco a oportunidade, irmãos. Toda vez que eu faço algumas anotações. E eu acredito que será de suma importância você fazer algumas anotações. Jonas, capítulo de número 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava ao ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar suas cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio. Vamos repetir? Jonas, porém,
desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da sua voz. E tudo aquilo que queira impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, todo devaneio, toda distração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Antes de você sentar, você pode olhar para o crente que está do seu lado e dizer para ele: você sabe qual é a sua missão? Só quem acredita nisso se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Eu sempre costumo dar tema às minhas mensagens. Confesso que esses dias têm sido dias muito corridos. E eu ministrei por esses dias sobre não perca a oportunidade. Ainda por esses dias, quarta-feira, eu estive ministrando e eu ministrei sobre os degraus de um escolhido. O tema da minha mensagem nessa noite é Deus, eu e minha missão. Vamos repetir? Deus, eu e minha missão. O livro de Jonas é um livro curto. Esse livro ele possui apenas 4 capítulos. Porém, ele é gigante em conteúdos profundos e grandes ensinamentos. A tradição judaica ela atribui a Jonas a autoria do livro que carrega o seu nome. Nome esse que em hebraico significa pombo ou mensageiro. O tema central deste livro é demonstrar para todos que Yahvé, o Deus dos hebreus, é igualmente o Deus de todos os povos. E Deus se preocupa com a salvação de todos. E de fato, o Senhor se preocupa com a salvação de todos. Em João capítulo de número 3, versículo de número 16, o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por esse amor que Deus ele chama os seus servos para levarem uma mensagem de salvação aos perdidos. E eu repito, aos perdidos. Primeiro porque Deus não aceita perder ninguém. E porque Deus não aceita perder ninguém, Deus ele me chamou. Deus ele te chamou. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Deus me preparou. E Deus te preparou para levar uma mensagem de salvação aos perdidos. Pastor, por que perdidos? Porque todos aqueles que estão diante do Senhor, eles estão perdidos. Quando nós olhamos para a história de Jonas, segundo a história vai dizer que Jonas tinha um atrito pessoal com os ninivitas. Havia uma mágoa, havia uma dor causada pelos mesmos a Jonas. Porém o Senhor enviou Jonas aos ninivitas. Segundo a história, havia uma dor, havia uma mágoa, havia um atrito pessoal em Jonas, causada pelos mesmos. Porém o Senhor vai enviar Jonas para os ninivitas. Jonas não pôde escolher para onde e nem para quem pregar. Pastor, e por que Jonas?
não pôde escolher para onde e nem para quem pregar, simplesmente porque escolhido não tem escolha. Glórias a Deus. Escolhido não tem escolha. Nem sempre Deus irá nos levar aonde nós queremos. Nem sempre. O Senhor irá nos levar aonde nós queremos estar. Mas Ele irá nos levar onde nós precisamos estar. E muitas vezes o Senhor irá nos conduzir em direção ao seu propósito. Nem que para isso Ele fira o nosso orgulho. E já dizia o pastor Alex Cardoso, que é uma das maiores mentes pensantes dessa nação. Ele dizia que orgulho bom é orgulho morto. Então o Senhor irá nos conduzir em direção ao seu propósito, nem que para isso Ele fira o nosso orgulho. E nos ferir no nosso orgulho, Ele irá nos colocar em posição de servos, porque é isso que nós somos, servos do Senhor. Então, sendo servos do Senhor, nós temos um Deus e também nós temos uma missão. O texto que nós tomamos por base, ele traz para nós lições fundamentais sobre aqueles que têm um Deus e uma missão. A pergunta é: quais são os acontecimentos na vida daqueles que têm um Deus e uma missão? E quem ainda quer ouvir, diga amém. Um Deus e uma missão. A primeira lição que nós podemos extrair na vida daqueles que têm um Deus e uma missão, na vida de Jonas. Lição número 1, se você estiver anotando: Jonas tinha uma missão. Versículo de número 1 e 2, o texto fala assim: ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pastor, qual é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto? Jonas tinha uma missão. Você pode me ajudar a pregar e você pode dizer para esse crente? Fala assim: Jonas tinha uma missão. Pastora, qual o nome da pastora? Pastora Kelly. Isso parece ser algo simples, só que é mais profundo do que nós pensamos. Por quê, pastor? Porque Jonas tinha o que muita gente não tem. Jonas tinha o que muitos crentes do século 21 não têm. Jonas tinha o que muitas pessoas que estão na igreja há 30 anos não têm, há 20 anos não têm. Tem pessoas que estão na casa do Senhor há 40 anos, olhem para mim, e não tem. Pastor, então o que Jonas tinha que muita gente não tem? Jonas tinha clareza da sua missão. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor e até hoje não sabem para o que Deus a chamou. Tem gente que está na casa do Senhor há 20 anos, 30 anos e muito mais tempo, e até hoje não sabe qual é a sua missão. Você pergunta para alguém: Deus te chamou para quê? Não sei. Qual é o seu chamado? Não tenho ideia, não faço noção. A pergunta nessa noite que é: qual é essa? Para o que Deus te chamou? Qual é a sua missão? Vocês estão aqui. Qual é? Você pode perguntar para esse crente, ele vai assim: Deus te chamou para quê? Pergunta para ela: qual é a sua missão? Tem gente que está na casa do Senhor e até hoje não sabe qual é o seu propósito, não sabe qual é a sua missão. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas há uma frase que ele escreveu dizendo que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a maior tragédia da vida é viver uma vida
sem propósito. Eu lembro que eu li um livro de poesia e nesse livro dizia que viver é a coisa mais linda do mundo. Muitas pessoas existem, mas poucas sabem viver. Pastor, há uma diferença entre viver e existir? Sim. Porque existe aquele que existe sem propósito. Você vive para quê? Não sei. Vou vivendo a vida, vida leva eu. É uma pessoa que existe, apenas existe sem propósito. Mas uma pessoa que vive é uma pessoa que vive com propósito. Então, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Quando eu aceitei Jesus, eu tinha noção que Deus me chamou para pregar a palavra. Eu já dizia para os meus amigos, o Senhor me chamou para ser uma voz. Eu já tinha uma noção para o que Deus a chamou. Eu lembro que quando eu passava no culto de ensino da igreja que eu congregava, e eu estava pregando, aí tinha uns obreiros que falavam para querer debochar comigo, pastor, olha o pregador passando lá. E eles achavam que eu ia baixar a cabeça. Eu levantava a cabeça e falava, eu sou pregador mesmo, não sou pregador só mesmo, é isso aí. Porque eu sempre soube para o que Deus me chamou. Quando você entende o seu propósito, você não abraça proposta. Quando você entende o seu propósito, você não vai parar porque alguém está de cara feia. Porque o propósito é maior do que a cara feia de alguém. Você não vai parar por causa da calúnia, porque o propósito é maior do que a calúnia. Você não vai parar por causa de disse-me-disse, por causa de levante, ou por causa de Satanás e os seus demônios, porque o propósito de Deus sobre a tua vida é muito maior. Alguém crer nessa palavra em nome do Senhor Jesus? Eu não sei se há uma dúvida, algo pairando na sua cabeça, ou se você ainda não sabe para o que Deus te chamou, mas saia daqui com uma certeza: Deus te chamou para algo. E se foi para cantar, cante. Se foi para pregar, pregue. Se foi para pastorear, pastoreie. Mas não deixa ninguém colocar dúvida na sua cabeça sobre o que Deus chamou você. Você crê nessa palavra? Levante a mão e adore a Ele. Temos um propósito. Clareza da missão. Não responde para ninguém, responde para você mesmo. Deus te chamou para quê mesmo? Para o que Deus te chamou? Qual é a sua missão? Número 1, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jonas tinha clareza da sua missão. E todos aqueles que têm clareza da sua missão irá romper barreiras que os indecisos jamais irão romper. Irmão, você já percebeu que uma pessoa que tem clareza da missão rompe barreiras que os indecisos não rompem? Vocês já perceberam isso? É por isso, pastor Roberto, que quando chega alguém novo que tem clareza da missão na igreja e já começa a fazer as coisas, os indecisos que já estão há muito tempo ficam bicudo com ciúme. Mas ele está com ciúme, está bicudo, está revoltado com alguém que já chegou fazendo. É porque alguém já sabe para o que Deus a chamou e não está preso na indecisão. Primeiro porque a indecisão te paralisa, nem te deixa ir para frente, muito menos ir para trás. Então saia desse ponto da indecisão e abrace aquilo que Deus te chamou. Então a lição número 1 é que Jonas tinha clareza da sua missão. Irmãos, quer continuar? Vai apertar. É melhor parar. O que vocês acham? Vamos parar? Vamos parar que tá bom agora. Eu tô arrepiando, tô sentindo os negócios. Porque é culto, tá com cara de culto de ensino. Eu não. Continua? Quem quer que continue, diga um amém bem alto aí. Tá bom, então, a culpa não é minha não. Versículo de número 3. O texto diz assim, ó: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsas. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsas, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro deles, para ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Pastor, qual é a segunda lição na vida daqueles que têm um Deus e uma missão? Número 2, Jonas fugiu para não cumprir a sua missão. Por quê, pastor? Porque pior do que não saber qual é a sua missão é saber, ter certeza, ter a ciência e mesmo assim você fugir para não cumprir.
Pior do que não saber qual é a sua missão é você saber para o que Deus te chamou. E mesmo assim você ficar fugindo para não cumprir ela. Você pode perguntar para alguém, dizer para alguém, e aí, vai ficar fugindo até quando? Jonas sabia para o que Deus o chamou. Ele tinha consciência. E mesmo assim ele fugiu para não cumprir a sua missão. Porque pior do que alguém que não sabe qual é a sua missão é alguém que tem consciência, sabe, e mesmo assim foge para não cumpri-la, a missão. Eu vinha conversando com o pastor e eu falei para ele: não é fácil você aceitar aquilo que Deus te entregou para você. Eu estava na casa de uma amiga esses dias e ela olhou para mim e falou assim: Leandro, é difícil ser uma referência, né? Eu falei: ser referência é um piano difícil de carregar. Tem dia que tudo que nós queremos é jogar esse piano de lado. Você até sabe para o que Deus te chamou. Você tem consciência para o que Deus te chamou. Mas mesmo assim, você está fugindo para não cumprir a sua missão. Você sabe o que é mais interessante desse texto? É que o texto vai dizer que Jonas pagou a sua passagem. Jonas fez um investimento para fugir daquilo que o Senhor tinha para ele. Pastor, o que é investir para fugir da missão? É você sabe que tem culto na igreja, mas você pega aquele dinheiro e fala: sabe uma coisa? Eu vou investir para fugir de Deus. Vou para o culto, não vou para o lugar. Vou para uma festa. Vou pegar esse dinheiro e vou investir em uma festa. Fugindo para não cumprir a missão. Jonas tinha 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas que todos os missionários querem ter. Jonas tinha 3 coisas que todos aqueles que fazem a obra almejam ter. E aqui eu já estou dando um esqueleto para os obreiros aí pregar, tá bom? Pastor, quais são as 3 coisas que Jonas tinha que muitos que fazem missão queriam ter? Há muitos que têm, mas há uma maioria que não tem. Vamos lá? Número 1, qual é a primeira coisa que Jonas tinha? E mesmo assim, ele fugia de Deus. Número 1, Jonas tinha preparo. Jonas tinha... Irmão, o pregador mais bem sucedido da Bíblia é Jonas, não é Jesus. Jesus pregou e Jerusalém não se converteu. Jonas pregou e Nínive inteira se converteu. O Jonas, ele é tão bem sucedido na sua pregação que a Bíblia diz que até os animais jejuaram. Que pregador é esse? Oratória perfeita. O cara era bom. O cara pregou. Em 3 dias, Nínive inteira se converteu. Jesus pregou durante 3 anos e Jerusalém não se converteu. Que pregador? Ele tinha preparo. E mesmo tendo um bom preparo, ele está fugindo para não cumprir o que Deus. Você tem preparo? Você sabe ler, não sabe? E por que quando é para você pregar, você não prega? Você tem uma voz bonita, que tem gente que faz aula de canto para ter a voz que você tem. E mesmo assim você está fugindo para não cumprir a missão que Deus te deu. Até quando você vai ficar fugindo, tendo preparo? Eu fui em um culto de um pastor que era cego. Pastor cego. Os irmãos ficavam falando o culto no ouvido dele. Os irmãos tinham que levar ele até o púlpito para ele poder dirigir. A pergunta é: você está cego? Você enxerga? E por que você está fugindo para não cumprir o que Deus te mandou? Até quando você vai ficar fugindo para não cumprir a missão que Deus depositou na sua vida? Número 1, Jonas tinha preparo. Número 2, Jonas tinha recurso financeiro. Porque a Bíblia vai dizer que ele pagou a sua
passagem. Irmão, qualquer coisa que a gente vai fazer na igreja, a gente levanta uma oferta. Se vai enviar um missionário, levanta a oferta. Se vai pintar a igreja, reformar a igreja, levanta a oferta. Jonas não. Ninguém, uma igreja não se ajuntou para pagar a passagem de Jonas. Jonas chegou e pagou a própria passagem. Irmão, se tem uma luta na igreja é financeira, irmão. É uma guerra terrível. Só que para Jonas não era o problema, pastor. Deixa eu perguntar para você. Essa questão é problema para você também? Como é que está a sua casa? Está faltando alguma coisa? Então a questão financeira também para você nunca foi o problema. Amém ou não amém? Terceira coisa que Jonas tinha, e eu posso parar aqui se vocês quiserem. Terceira coisa que Jonas tinha, que muito missionário não tem. Número 1, Jonas tinha preparo. Número 2, Jonas tinha recurso financeiro. E número 3, Jonas tinha tempo. Glória a Deus mesmo, varão. Por quê? Porque todos aqueles que fazem a obra, tudo que eles não têm é tempo. Já aconteceu isso com o senhor, pastor? Família começar a brigar que você não aparece mais em aniversário? Na reunião da família você não aparece mais para as festas? Porque todos aqueles que fazem a obra, tudo que eles queriam ter era tempo. Quem faz a obra não tem tempo nem para ele. E Jonas tinha tempo. Jonas teve tempo para pensar. Teve tempo para descer para Jope. Teve tempo para comprar passagem. Teve tempo para entrar no navio. Teve tempo para descer para o porão. Teve tempo para dormir. O tempo para Jonas não era o problema. E para você? Para você, o seu problema é o tempo ou é a prioridade? Porque prioridade não é plural. Prioridade é singular. Não é prioridades, mas é prioridade. Você ainda vai ficar inventando desculpa para ir para culto, para fazer a obra. O tempo para você não... Você sabe quem não tem tempo? Quem morreu. Porque tempo é vida. E só tem tempo quem tem vida. Você crê nesse negócio? Até quando você vai ficar fugindo? Elias fugiu para não cumprir a missão. Elias, no capítulo de número 18, do primeiro dos reis, ele está no auge do seu ministério. No capítulo de número 19, ele está no auge da sua depressão. Elias, e outro dia a gente pode falar sobre isso, sobre os 3 tipos de depressão que Elias teve. Elias, ele está dentro da caverna, e vocês sabem, passa terremoto, passa fogo, passa vento, passa tudo, mas quando vem aquela voz suave, a Bíblia diz que Elias, ele pega a sua capa, coloca na sua cabeça e vai para a entrada da caverna. Uma voz suave diz: o que fazes aqui, Elias? A capa representa o ministério. Capa não é para estar na cabeça. Capa é para estar nas costas daqueles que vêm atrás de você. Mas por que Elias coloca na cabeça? Para que ninguém enxergue ele. E a palavra do Senhor para Elias é: o que fazes aqui? Seu lugar não é na caverna. Seu lugar é no altar. Porque você pode pegar a capa que eu te dei, tampar o seu rosto e se esconder. Pode ir no meio da galera, pode se esconder no fundão, você pode se esconder onde você quiser, mas o Senhor te enxergou, Elias.
teu lugar não é escondido e nem se camuflando no meio da multidão. O seu lugar é no altar de Deus. Há uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Para de fugir daquilo que eu entreguei nas suas mãos. Saia da caverna e vem para o altar. O teu lugar é no altar, Elias. Você pode falar para esse crente e falar assim: o seu lugar é no altar. Jonas, ele tinha essas três coisas. Jonas tinha preparo, Jonas tinha recurso financeiro, Jonas tinha tempo. Pastor, qual era a única coisa que Jonas não tinha? Obediência. Ele só não obedeceu o Senhor. Então aqui, número 1, Jonas tinha clareza da sua missão. Número 2, Jonas fugiu para não cumprir a sua missão. Número 3, versículo de número 3 ainda, o texto diz: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Pastor, qual é a terceira lição? Lição número 3, Jonas está descendo. Jonas está descendo. Se tiver rede social, Instagram, marca a gente lá. Hashtag a fuga te faz descer. Leandro _ Monteiro Oficial. Dá essa força. Hashtag a fuga te faz. Pastor, é conversa, não é conversa não, é Bíblia. Jonas desce para Jope, Jonas desce para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão ele desce para a barriga do peixe, na barriga do peixe ele desce para o fundo do mar. A fuga te faz descer. Só na cabeça de Jonas que ele está subindo. Mas quem está ao redor dele está entendendo que ele está descendo. O investimento que Jonas fez para fugir da presença do Senhor fez Jonas descer. Foi descendo, foi descendo, foi descendo e foi descendo. A fuga te faz descer. Ei, Jonas, só na tua cabeça que você está subindo. Porque todos aqueles que estão ao seu redor estão percebendo. Ele está descendo. Você conhece algum Jonas assim? Agora que eu vou viver minha vida. Agora que eu vou pegar geral. Agora que eu vou beber, que eu vou fumar. É agora. Na cabeça de Jonas, ele está voando. Mas quem está ao redor está percebendo. Jonas só está, perdeu o casamento, voltou a beber, voltou a fumar. Jonas só está descendo. A fuga te faz descer. Todo investimento que você teve para fugir de Deus só te fez descer. Cuidado, que esse investimento pode te fazer você descer para o inferno. Número 3, Jonas está descendo. Número 4, e eu já encerro. Versículo de número 5. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus. E jogaram a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, desceu ao porão. Jonas, porém, desceu para onde, irmãos? Porão. Irmãos, qual é a quarta lição? Jonas se isola. Jonas se isola. Porão, o texto diz que quando Jonas vai para o porão, Jonas, ele tem um profundo sono. Versículo 5. Ô irmãos, porão é quarto? Meu amigo pastor Robério, porão não é quarto. O que você faz no porão? Porão é o lugar onde nós isolamos as coisas. O ano passado eu tive o privilégio de viajar para fora do Brasil para pregar. E lá as casas fora do Brasil, principalmente na França, onde eu estive, todas as casas têm um porão. E no porão
Irmão, porão é lugar frio. Todas as casas com ar condicionado, porque o frio é muito grande, mas no porão não tem ar. No porão é onde ficavam as coisas velhas. Porque porão não é quarto. Porão é lugar de isolamento. No porão as pessoas pegam as coisas velhas e colocam lá. As coisas que não vão ficar dentro de casa, eles colocam lá. Quando Jonas vai para o porão, Jonas não vai para dormir. Quando Jonas vai para o porão, Jonas não vai para descansar. Quando Jonas vai para o porão, pastora Kelly, Jonas vai para se isolar. Meu amigo pastor Robério, porque todos aqueles que fogem de Deus, eles querem se isolar de tudo e todos que lembram Deus. Eles não querem passar na rua da igreja. Eles não querem encontrar você que congregou com ele. Eles não querem estar perto de você. Eles fazem de tudo para fugir de tudo aquilo que lembra Deus. Porque porão não é quarto. Porão é lugar de isolar. Só que a fuga para longe de Deus tirou as forças de Jonas, ao ponto dele dormir no porão. A única força que Jonas tinha, ele usou para fugir de Deus. E agora Jonas vai confundir porão com quarto. Só alguém sem forças para confundir um lugar desconfortável. Está confortável em um lugar desconfortável. A fuga para fugir de Deus tirou as suas forças ao ponto de você confundir o porão com o quarto. Você foi para o porão para se afastar de todos, mas você não conseguiu se afastar de Deus. Você sabe o que eu mais gosto desse texto? É que o texto vai dizer que quando Jonas, olhem para mim, está no porão. Quando Jonas está no porão, está tendo uma guerra. Os marinheiros estão perdendo coisas. Então o marinheiro desce até o porão e ele vai perguntar para Jonas: você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que nós estamos perdendo coisas? Diz aí para mim, qual é a sua ocupação? Qual Deus você serve? Aí Jonas vai dizer: eu sirvo. Verso de número 9, eu sou hebreu e sirvo ao Senhor que fez os céus e a terra. Jonas está no porão, mas Jonas não tem amnésia. Vou repetir: Jonas está no porão, mas Jonas não tem amnésia, porque o porão não te dá amnésia. Jonas está dizendo: eu estou no porão, mas eu sei da onde eu saí. Eu estou no porão, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu estou sem forças, não tenho força para me levantar, mas eu me lembro quando eu adorava a Deus na comunidade restaurando vidas. Eu não tenho forças, eu fico lá em casa assistindo uma live, sentado no sofá. Eu não tenho forças para me levantar, eu não consigo ir, porque a única força que eu tive, eu usei para fugir de Deus. Mas eu não me esqueço do aniversário do ano passado que eu participei. Eu não me esqueço das festas que eu participei. Eu não me esqueço do congresso de jovens. Eu não me esqueço quando o pastor me dava oportunidade. Eu não me esqueço do evangelismo. Eu estou no porão, mas eu não tive amnésia. Eu lembro. Eu estou sem força, mas eu lembro. Eu estou desanimado, mas eu lembro. Eu não tenho força para me levantar, mas eu lembro. Eu até quero ir, eu até vejo as fotos, eu até vejo as postagens, eu até curto nas páginas, eu fico vendo os vídeos, eu choro em casa, eu fico sentindo saudade, mas eu não tenho
força para me levantar. Eu não me esqueci, eu não tenho amnésia. Só que eu gosto do texto, que o texto vai dizer que os marinheiros desceram até o porão, levantaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Por quê, pastor? Porque quando Jonas não tem força para se levantar, Deus tem os seus marinheiros. Eu vou profetizar nessa igreja, aqui na comunidade evangélica Restaurando Vidas, Deus vai levantar os seus marinheiros. Ei, Jonas, você pode estar sem força, mas aqui tem marinheiros. Você pode estar fraco, mas aqui tem os marinheiros de Deus que vai resgatar o Jonas que não tem força. Alguém crê nessa palavra? Levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Tem marinheiro aqui que vai resgatar o Jonas? Eu profetizo que essa igreja vai se encher mais, porque os marinheiros vão buscar os Jonas que estão em casa. Isso. Oh, Araiosé, você pode levantar as duas mãos em nome do Senhor Jesus. Senhor, coloca a espada na mão do teu filho, coloca escudo na mão da sua filha. Eu vejo o Senhor colocando como se fosse uma mala de cura, uma mala cheia de ferramentas, como se você fosse uma enfermeira, um enfermeiro, para sarar a ferida do Jonas que está trancado em casa, para curar as feridas expostas do Jonas que estão em casa sem força, magoado, entristecido. Arabaiosé, pianda, Arabaiosé. Deus está levantando marinheiros nessa noite que resgata o Jonas, enfermeiro para resgatar o Jonas, guerreiros para guerrear por Jonas. Ei, Jonas, você não vai morrer dentro de casa. Deus está levantando marinheiros. Oh, Arabaiosé. Eu não tenho força, mas os marinheiros têm. Eu estou desanimado, mas os marinheiros estão animados. Quinta lição: Deus quer Jonas. Eu não vou ler para não tomar tempo. Verso 13, 14 e 15. O texto vai dizer: entretanto os homens se esforçaram. Irmão, olha o que o texto vai dizer. Que quando Jonas fala assim: é só me jogar que acaba isso daqui. Quando você lê o verso 13, 14 e 15, o texto vai dizer que os homens, em vez de jogar Jonas, eles se esforçaram, pastor Robério, para tentar tirar Jonas. Só que quanto mais eles tentavam, mais Deus soprava um vento que o barco quase quebrou. Aí eles oraram a Deus: Senhor, que o sangue desse homem não caia sobre nós. Deus respondeu: não. Por quê? Porque eles tentam salvar, Deus não responde. Só sopra o vento. Eles oram, Deus não responde. Por quê? Porque às vezes Deus não quer oração. Deus só quer o fujão. Você está orando por alguém que Deus está falando: só me entrega. Você está tentando salvar alguém que Deus está falando: só entrega. Os marinheiros estão com medo de Jonas morrer, e Deus está falando: ele não vai morrer, eu tenho um negócio com ele aqui também. Eu sei que você está com medo que ele morra no mar, mas ele não vai morrer, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada, eu tenho algo na vida dele. Só entrega ele na minha mão. Eu só quero Jonas, eu só quero fujão. Você está orando, você está fazendo propósito, você agarrou, você abraçou, você falou: não, esse daqui eu vou adotar em oração, esse daqui eu vou pegar. Deus está falando: chega, só entrega nas minhas mãos, eu quero fujão. E quanto mais você faz, mais o vento sopra, e Deus está falando: eu não quero oração, eu só quero o fujão. Porque às vezes, pastora Kelly, não basta orar, a gente só tem que entregar. Você pode olhar para alguém e falar assim: só entrega. Só isso. Aí eu já estou encerrando que meu horário já estourou. Olha o que o texto vai dizer. E quando eles jogaram, irmãos, olhem para mim. Quando eles jogaram, o texto vai assim, ó: e o peixe o engoliu. Em outras traduções assim: e o peixe o tragou. Aí eu perguntei: Deus, por que uma tradução fala engoliu e outra tradução fala tragou? Aí Deus falou: sabe por quê? Porque quando eu pego o fujão é normal que as pessoas falem.
Porque elas não encontram palavras para descrever o que eu estou fazendo com ele. Por quê? Porque todos nós temos dificuldade em compreender o trabalhar de Deus. É por isso que quando Deus pega o fujão, alguém fala assim: Ih, vai morrer agora, hein? Apertou agora, hein? É normal que as pessoas falem, deixa falar. É que elas não encontram palavras para descrever o que Deus está fazendo na vida do fujão. Todo mundo está achando que está sendo tragado, vai morrer não. É tratar de Deus. Verso 6, e eu encerrei agora. Verso, sexta lição. O texto diz, verso 10, verso 1 do capítulo 2. O texto diz assim: olha para cá, irmãos. E Jonas orou, verso 1, capítulo 2. E Jonas orou quando o peixe. Ó, encerrei. E Jonas orou da barriga do... Vocês ainda querem ouvir? Por que Jonas orou? Você pode perguntar para alguém assim: por que Jonas orou? Você sabe por que Jonas orou? Porque dentro da barriga do peixe não tinha mais para onde fugir. Vai fugir para onde? Se fugir já não é mais opção. Vai correr para onde? Se já está no fundo do poço. Se a única opção que Jonas tinha era orar. Aí você lê o versículo de número 10 do capítulo 2. E falou Deus ao peixe. Irmãos, e aqui já encerrei. Por que Deus fala com o peixe e não fala com Jonas? Se quem orou foi Jonas, não foi o peixe. A lógica não é Deus falar com o peixe. A lógica é Deus falar com... Por que Deus fala com o peixe e não fala com Jonas? Você pode falar para o seu vizinho, fala assim: porque quem precisava ouvir a voz de Deus não era Jonas, era o peixe. Isso aqui é profético. Se você não dá uns 1000 glória a Deus, o negócio está ruim. Por que Deus fala com o peixe e não com Jonas? Porque quem precisava ouvir a voz de Deus não era Jonas, era o peixe. Por que, pastor? Porque o peixe era o único que tinha condições de arrancar Jonas do fundo do mar e jogar na superfície. Se alguém quiser levantar as mãos, levanta para receber. Quando Deus não falar nada com você, descansa, porque Deus vai falar com quem tem condições de socorrer a sua casa. Não libera, vou liberar. Quando Deus não falar nada com você, Jonas, não entra em desespero, porque eu vou falar com quem tem condições de socorrer a sua casa, socorrer a sua família, socorrer o seu ministério. Jonas, vai dormir, Jonas, porque enquanto você dorme, eu vou tirar a noite de sono de alguém. Eu vou soprar o seu nome na madrugada na boca de alguém. Enquanto você descansa, olha eu despertando alguém. Olha eu tirando um sono de alguém que tem condições de socorrer a sua casa, socorrer a sua família, socorrer o seu ministério. Alguém crê nessa palavra? Pode jogar a mão lá em cima, bem alto. Há uma palavra de Deus para alguém. Tem socorro de Deus chegando na tua casa. Tem socorro de Deus chegando na tua casa. Levante as duas mãos, você que pode, e adora esse Deus por um minuto. Um minuto, isso. Oh, arai, o céu, o socorro de Deus chegando aí. Eu vou despertar alguém para socorrer a sua casa. Eu vou despertar alguém para socorrer sua família. Você está sem sono, você está preocupada, você está preocupado, mas eu sou o Deus que socorri a tua casa antes. Vou socorrer a sua casa hoje. Sou eu, Deus, que eu te dei livramento antes, e também vou te dar livramento hoje. Enquanto você descansa, Jonas, eu vou despertar o sono de alguém. Eu vou colocar teu nome em uma mesa de oportunidades. Fique em paz, Jonas. Alguém que tem condições de socorrer você nessa situação vai ser despertado na madrugada. Deus vai socorrer. Recebe essa palavra. Deus vai socorrer você. Carai, eu sei isso. Você que possa, adora Ele, adora Ele. Você que pode, arabai. Arabadurianda, arabai, yosebi, andarai, yosé. Descansa, 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 descansa.
Descansa porque tem socorro de Deus. Descansa porque tem resposta de Deus. Descansa. Eu não estou falando nada, mas eu já estou movendo as águas. Eu não estou te respondendo, mas eu já estou mexendo no mar. Jonas, descansa. Tem resposta de Deus para alguém aqui hoje. Não era a resposta que você veio ouvir hoje, minha filha. Eu sei que eu tenho me silenciado para você por esses dias, e você tem pedido resposta para mim na madrugada. Você tem orado e falado: Senhor, fala comigo só, para mim ter certeza se isso é verdade mesmo. Porque eu já estou desanimando, eu já estou enfraquecendo, eu já estou entristecendo. E a resposta do Senhor para você é essa: eu estou em silêncio para você, mas eu estou trabalhando ao seu favor. Eu estou em silêncio para você, varão, mas eu já estou movendo as águas. Eu estou em silêncio para você, mas o teu nome está sendo soprado no ouvido de alguém. Tem alguém que não está conseguindo dormir. Tem alguém que rola para um lado e rola para o outro. E eu estou soprando o seu nome, estou soprando o seu nome. E essa pessoa está dizendo: quem é esse fulano? Quem é essa fulana? Quem é esse ciclano? E o Senhor está dizendo: é o meu servo, é a minha serva. Eu estou soprando o seu nome. Ei, Jonas, vai voltar a descansar, Jonas. Vai voltar a dormir, Jonas. Tira essa insônia. Essa insônia vai cair por terra hoje, porque hoje você vai ter paz. Eu sopro paz na tua alma. Eu sopro paz na sua mente. Eu sopro paz no seu coração. O seu nome já está sendo soprado. Vai vir socorro de Deus por esses dias. Assim diz Deus na minha boca. Pastor, eu sei que meu horário já estourou, mas deixa eu fazer, permita-me fazer isso. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Por favor, ore por ela. Ore por ela porque ela está sobrecarregada. O Senhor está falando para mim. Vai orando por ela, porque só Deus e ela sabe como ela veio para esse culto. Coloque a mão nos ombros. Se for mulher, coloque a mão nas costas. Mulher com mulher, por favor. A não ser que seja marido, coloca. E vai orando, porque você está sofrendo retaliações pesadas. Você está sofrendo dardos inflamados pesados. O seu questionamento é: será que eu estou frio? Será que eu estou na carne? Porque eu não estou conseguindo sentir mais. O Senhor está dizendo: você tem sofrido ataques e você não tem percebido. Essa vontade, desse desânimo, essa frieza são ataques do diabo contra a sua vida. Só quando maior é o ataque, maior é a minha missão sobre a sua vida. Quanto maior é o ataque, maior é a minha missão sobre a sua vida. Quanto maior é o ataque, é a minha missão sobre a sua vida. Isso, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Isso porque o céu está renovando o crente aqui hoje. O céu está limpando o sangramento da alma de alguém aqui hoje. Hoje é noite de renovo para você, profeta. Hoje é noite de renovo para você, profetisa. Recebe renovo de Deus aí. Recebe um bálsamo na tua alma aí. Ei, Satanás, você perdeu mais uma. Deus está levantando ela. Deus está levantando ela. Eu vou deixar você orar.
Pastor Roberto, algumas pessoas iam entregar o cargo. Algumas pessoas já tinham ensaiado para falar para o Senhor: pastor, me perdoe, mas eu preciso entregar. Pastor, me perdoe, mas eu preciso de um tempo para mim. O Senhor está dizendo: a missão na sua vida ainda não acabou. A missão na tua vida ainda não acabou. A missão ainda não acabou. Não pare! Não pare! Isso, ore. Ore. Alguém dá um abraço naquela moça lá do canto que estava louvando. Isso. Isso. Se você é batizado em línguas, libere as línguas. Se você tem oração, ore. Se você é da guerra, guerreia. Se você é da marcha, marcha. Se você é da peleja, isso. Só não fique parado. Guerreie nessa noite. Aleluia. Aleluia.